Olá, leitora, olá, leitor. Eu acho que é o terceiro vídeo que eu tento gravar para poder transmitir uma mensagem sobre esse livro aqui, que é A Metamorfose de Franz Kafka. Autor tcheco, à época alemão, eu acho que era isso, faleceu em 1924, naquele fervilhão, naquele caldeirão do início do século XX. Obra vertida originalmente ao alemão e que está em minhas mãos porque o seu amigo desrespeitou a vontade de Franz Kafka, que era que essa obra por inteiro, não somente a Metamorfose, como todos os seus outros livros, fossem queimados e deixassem de existir. Então temos em mãos porque o seu amigo o desrespeitou e foi, digamos, um pouco contraditório em relação à sua amizade, porque entendeu que essa obra ela é imortal e deveria, né, ganhar a existência e ser publicizada ao mundo, né, por meio do prelo. Então, temos em mãos graças a essa revolta do amigo. Mas a Metamorfose, para não me delongar muito, porque eu sou dessas, né, é um livro fantástico, eu li há 5 anos atrás, e agora vou reler, então é uma obra que eu ainda não reli, então o que eu vou falar aqui é o que eu lembro de cabeça de minha leitura de 5 anos atrás. Eu acho que eu li, inclusive, na época da pandemia, salvo engano. De lá para cá, eu comecei a ler o Processo, acabei não terminando, né? Mas no final do ano passado eu li Na Colônia Penal, também outra pancada, né? Inclusive fiz um vídeo aqui, só que esse vídeo ficou tão longo, tão assim, acho que nenhuma alma penada assistiria aquele vídeo de tão moroso, se assim posso dizer. Então eu acabei deletando. Mas aqui está a Metamorfose de Kafka. A metamorfose que nos mostra o Gregor Samsa, né, que acorda, é um caixeiro viajante, né, podemos entender atualmente talvez como um comerciante que viaja vendendo seus produtos, prospectando, entregando, né? Então, esse talvez poderia ser entendido dessa forma, o caixeiro viajante. Ele acorda metamorfoseado em um inseto. Qual inseto? Uma barata. A barata, então, 10% de bateria, que significa que eu tenho que... vou até colocar aqui, tudo aqui é feito na hora. A coisa aqui, pronto, agora não vai acabar a bateria assim de forma misteriosa, digamos assim. Tá certo? Capiche, tá carregando? Não sei. Passou a carregar. Então isso é importante. 3 minutos de vídeo, meu Deus. Hoje as pessoas não têm mais atenção, não retêm mais atenção em vídeos de 10, 15 minutos. Mas, infelizmente, porque eu poderia ficar dizendo horas sobre literatura, né? E quem sou eu? Né? Quem sou eu? Se você não assistiu os meus vídeos anteriores sobre bibliotecário, sou o Lucas, existo na minha curta experiência de existência humana, eis-me aqui, conversando sobre esse livro, A Metamorfose. Gosto de todas as áreas que estão embrenhadas na arte, e especificamente a literatura, que é uma arte que a gente tem um contato mais íntimo com o nosso âmago, né, existencial, ou seja, é uma arte que é mais intimista, que depende exclusivamente de nós para que ela exista por meio das nossas leituras, né? E cada leitura é uma experiência distinta. Então cada experiência distinta é uma obra é, é uma obra metamorfoseada, né, da ideia original do autor. Você vê como que eu viajo. Então aqui está a Metamorfose de Kafka. Gregor Samsa acorda, lembrando que eu li isso há 5 anos atrás, né? E ele começa a ter as pancadas assim que ele acorda, porque ele é um jovem, na casa dos seus 20 anos, ainda mora com a família tem uma dívida com seu empregador, ele tem que trazer dinheiro para casa, porque os seus pais, a sua família, a sua irmã depende dele, né? E ele não aceita e não pode, simplesmente por ter se metamorfoseado,
deixar de trabalhar, né? Então, para ele, o trabalho é muito importante. Aí ele acredita que vai ter um certo apoio da família em relação ao que ele se tornou, então, e, e que ele tem alguma importância no trabalho. E ele começa a ter, né, ele começa a se deparar com as realidades das quais ele é insignificante. Ele é insignificante porque nessa sociedade, e aí por isso que esse livro aqui é extremamente extremamente contemporâneo, né, e importante. Eu ia falar útil, não, útil é o que o sistema utilitarista que está por detrás dessa obra, né. E por que ela é importante? Porque a época, né, a gente pensa lá no início do século XX, de lá para cá grandes transformações humanas ocorreram, né, no campo da ciência, no campo da geografia, né, da política, enfim, da tecnologia no geral, né? Então, imagina Kafka no final da década de 1910, assim, a distância, né, tecnológica que nos separa é muito grande. Mas a sociedade continua sendo a mesma. O ser humano, apesar desses avanços desses saltos tecnológicos, o ser humano é o mesmo. É o mesmo. Independentemente da época, independentemente dos costumes ou, enfim, das tecnologias em voga. E aqui estamos na metamorfose. E ela é contemporânea porque as relações de trabalho, elas se degradaram no decorrer do tempo. E eu acho que dentro da sua obra, a que eu tive contato, como eu disse, o processo e na colônia penal, essa mais se aproxima das relações de trabalho do que qualquer outra, né, das que eu tive contato. E aqui na Metamorfose, a gente tem uma relação onde o indivíduo, e Kafka brinca muito isso em sua obra, que é uma contraposição do indivíduo perante a sociedade, do indivíduo perante a humanidade, ser humano versus humanidade, e os seus mecanismos de controle, os seus mecanismos de valoração das coisas, né, os seus mecanismos de punição, né. Kafka brinca muito com isso, né, porque ele via a sociedade tomando rumo a esses campos um tanto nebulosos, onde o autoritarismo e onde os mecanismos de controle tornariam a vida do ser humano insuportável. E é o que a gente vê aqui na Metamorfose. Porque até então, Gregor Samsa, ele é apenas uma arruela de um sistema substituível. Assim, plenamente substituível. Ele pode ser substituível a qualquer momento. Ele não é importante. Ele pode ser, inclusive, dentro do seu âmbito familiar, porque uma vez que ele passa de ser útil, ele deixa de trazer dinheiro para casa, mas por uma coisa que ele não queria. Ele se metamorfoseou, mas não foi uma coisa que ele buscou, né? E de repente, depois de uma noite mal dormida, ele acorda como uma barata. Então não é uma coisa como se ele tivesse adoecido. Então digamos que alguém, né? E eu acho que talvez a realidade brasileira nos proporcione exemplos assim, as pencas, né? Então você conhece casos assim. A pessoa adoece por uma doença rara, um câncer, uma doença cardíaca, e passa a estar impossibilitado de ter uma vida rentável, uma vida que ele consiga trabalhar. Ele ficou desempregado, por isso vai ficar doente. A pessoa ficou desempregada por 2 anos, e não porque quis, quem quer ficar desempregado e perder o dinheiro que ganha todos os meses para poder se subsistir, né? Então, a partir do momento disso, a pessoa começa a ver que as suas relações sociais começam a degringolar, começa a demolir-se, né? Deixa de existir. As pessoas não passam mais
a vê-lo como um ente querido, um ente próximo, porque você passa a não ser mais, você é valorado conforme o que você ganha nessa sociedade. Então, se você começa a trazer problemas, entre aspas, né, ou seja, por causa de um câncer, raras são as pessoas que lhe prestarão algum auxílio, né? Porque você deixou de ser útil para o sistema, você deixou de ser útil aos próximos, inclusive no âmbito familiar, que é o que acontece aqui, e muito mais no âmbito do trabalho, né? Ou seja, ele já acorda preocupado que vai chegar atrasado ao trabalho. Essa é a primeira preocupação no Gregor Samsa. Então você vê que a vida do Gregor Samsa, ela está extremamente atrelada a um sistema de controle. Porque, inclusive, aqui no início do livro, que eu lembre, ele cita que a família tem uma dívida com o empregador dele, e que se não fosse isso, ele já tinha mandado o empregador dele as favas, né? Não sei se é com esses termos. Eu não vou xingar aqui, né, usar palavrões que talvez possam existir aqui. Não, acho que não tem palavrão aqui, mas não quero ser punido aí pela plataforma, né? Mas deu para entender, né? A vontade dele, mas é a vontade dele que é reprimida, que a vontade dele que é pisada, a vontade dele que ele, sabe, é retorquida, é esgarçada em seu âmago, porque ele não pode extravasar isso, porque ele está submetido a um sistema de controle. Esse sistema de controle qual é? Financeiro, monetário, money, cascalho, mufunfa. Então se você não tem cascalho, mufunfa, dinheiro, você deixa de ser útil. Você deixa de ser importante para a sua família, para o seu trabalho, para as suas relações sociais. Entende? Então por isso que Kafka é importante. Porque ele nos traz essa percepção de que nós somos descartáveis dentro desse sistema. E que não necessariamente o que nós fazemos é retribuído de forma justa. Entendeu? Eu posso extravasar aqui para N exemplos, né? Como eu disse, é uma releitura que eu farei ainda esse final de mês, o início de agosto, final de julho. Entrou um mosquito aqui batendo na perna. Eu acredito que a gente tá no inverno, hein? Já são 13 minutos de vídeo. Mas, como eu disse, eu vou reler, e é uma leitura de 2 dias, nessa lindíssima época que eu li, ainda foi no celular, mas essa lindíssima edição aqui da editora Antofágica, espetacular, tá? Com ilustrações do Mutarelli, né? Ilustrações fenomenais, tá? Se você não teve contato com essa obra, eu acho que é baratinha, deve ser uns R$30. Barato assim, né? Para a realidade brasileira, R$30 é muito, mas assim, se você tem condições de ter contato com essa obra, ou busque numa biblioteca, tá? Tem bibliotecas, se você é aqui de São Paulo, tem bibliotecas que tem essa edição aqui, tá? De forma gratuita, com nenhum custo, tudo bem? Então, você não precisa se endividar para ter contato com literatura. Aqui em São Paulo, ao menos, não. Tem a possibilidade de buscar em uma rede de bibliotecas que são, no seu conjunto, formam mais de 100 unidades, né? Então tem muito livro para você ler. Mas voltando aqui à metamorfose, se você não é mais útil, se você não entrega aquilo que as pessoas esperam, você não é mais benquisto. Independentemente se você... Então nessa sociedade capitalista, tá? Então a gente pode divagar um pouco em relação a isso. A gente pode nos embrenhar em algumas intersecções. Por exemplo, nesse sistema, você não necessariamente aquilo que você produz é retribuído de forma justa, né? Então você vai sempre estar submetido a um sistema de exploração. Não vai haver justiça,
não existe uma meritocracia nesse sistema. Não há mérito. Enfim, se você já tem algum contato, alguma experiência no mercado de trabalho, principalmente se você já foi CLT, você sabe que não existe a meritocracia não existe, irmão. Não existe. Isso é papo de adolescente burro que não entende como a vida funciona lá fora, né? Se existe algum grau de meritocracia, ainda é, em alguma medida, mas assim, muito espasmódica, sabe? Com alguns espasmos de meritocracia, no sistema público, no serviço público, por meio do concurso público. Mas, fora disso, é selva. Selva. É exatamente isso. Um querendo derrubar o outro, um comendo o outro, às vezes literalmente, para poder galgar novos lugares, galgar novas posições na vida. E esse sistema, que é deletério para a saúde humana, saúde mental, saúde física, onde é a lei do mais forte, né? É esse o sistema em voga que Kafka desenhou lá no início do século XX, não só por meio da Metamorfose, mas também pela colônia penal e também o processo. E podemos dizer que Kafka, ele, além de ser um autor realista, digamos assim, ele é um autor distópico, né? Ele é um autor distópico, porque ele nos defronta perante o autoritarismo humano, nos defronta perante a força bruta do ser humano em esmagar o seu semelhante perante a sua pequenez, né? Então, retornando aquelas que eu disse, intersecções, nos embrenhando por relações semelhantes ao que nos é apresentado aqui na Metamorfose, você pode ser um puta escritor, mas no sistema em voga, você não vai ser, de forma justa, recompensado, porque o que lhe é requisitado nesse sistema, o que lhe é requisitado, muitas das vezes, não é aquilo que, de fato, é o melhor. Entende? Então, se você não atribui, não corresponde à expectativa desse sistema, você, embora consiga produzir algo que tenha algum estofo, alguma coisa significante, algo importante, ou seja, você está se metamorfoseando perante a expectativa do sistema, entende? Eu acho que é mais ou menos essa ideia que eu quero transparecer aqui, no sentido de que a metamorfose aqui não é meramente a metamorfose como ela é apresentada aqui, ou seja, você se tornou um barata, né? Não é mais ou menos... Isso aqui é é uma alegoria perante o sistema enrijecido, né? E aí se casa muito com a leitura que eu estou fazendo de Charles Dickens de Tempos Difíceis, porque lá também nos é apresentada uma cidade, que é Cocktown, onde existe essa contraposição entre o que o sistema enrijecido capitalista, fatos, né? Em contraposição a uma sociedade mais livre, uma sociedade que é mais justa, uma sociedade que tem uma liberdade maior, né? Em contraposição a essa sociedade que é mecanizada, essa sociedade que transforma o ser humano num objeto, objetifica o ser humano. O ser humano aqui, ele é apenas uma arruela no sistema, né? E uma vez ele deixando de ter essa utilidade, ele é descartável. Ele pode ser esmagado. Então, eu acho que casa muito bem, por isso que eu quero reler essa obra aqui, A Metamorfose de Kafka, em conjunto com Tempos Difíceis de Charles Dickens, porque são obras que eu diria que se amalgamam-se, né? Elas fazem isso.
Charles Dickens com Kafka. Acredito que Kafka tenha lido Charles Dickens. E assim, tenha bebido um pouco da fonte de Charles Dickens. Porque o que Kafka nos apresenta aqui é o que a gente vivencia. A gente pode pegar N exemplos. A pessoa perdeu o emprego. Ela deixa de ser útil para o seu âmbito familiar, né? Até então tudo ia bem. Meu amor, papai, mamãe, as coisas fantásticas, né? Amigos, muitos amigos em casa, visitando muitos amigos. E de repente você perdeu o emprego ou, infelizmente, desenvolveu alguma doença que o incapacite, né? E em grande medida, em muitos casos, a pessoa é abandonada. Por quê? Ela deixa de ser útil. Ela deixa de corresponder às expectativas desse sistema. Desse sistema que não está preocupado com o ser humano. Esse sistema que não está preocupado se o ser humano está bem, se está mal, se está triste, se está feliz, se está... Não, o sistema só quer que ele seja útil. É um sistema que só quer que ele seja, que ele entregue resultado. Isso no âmbito familiar, no âmbito social, no âmbito da amizade, no âmbito do emprego principalmente, né? E no âmbito da sociedade no geral, né? Então você não pode ser, se você seguir determinadas experiências de vida, talvez você seja punido por isso. Não, você tem que nascer, você tem que seguir as expectativas. Você tem que estudar, se formar, é importante, mas depois disso você tem que ser mão de obra barata, entende? É mão de obra barata para poder fazer com que o sistema funcione, né? Para que a máquina funcione. E aí, quando você fica doente, quando você cai em depressão, quando você desenvolve alguma doença, quando você deixa de ser útil para esse sistema, você é descartado, você é descartável, né? E o que Kafka nos apresenta é esse sistema de controle. Gregor Samsa, ele não extravasa os seus sentimentos porque ele está submetido, os seus ombros estão pesados, né? Ele não é quem ele é porque ele, no primeiro âmbito, no âmbito mais próximo, no âmbito familiar, ele quer corresponder a uma expectativa dos pais, ele quer honrar os seus pais, ele quer trazer o alimento aos seus pais e à sua família, à sua irmã. Ele quer trazer, ele tem esse peso, ele coloca esse peso sobre os seus ombros. Só que quando ele cai ele se metamorfoseia, ele começa sabe, aquela névoa que estava sobre os seus olhos, ele começa a enxergar que aquelas pessoas que ele convivia e que ele dava o sangue, que ele se entregava, que ele se submetia aos piores julgos para que pudesse pagar a dívida da família, para trazer alimento para casa e tudo mais, aquelas pessoas não correspondem, não estão muito preocupadas com o que ele se tornou ou com o que ele é, né? Ou em aceitá-lo. Não, você tem que... as pessoas começam a julgá-lo porque na realidade ele não está mais trazendo dinheiro para dentro de casa. Não estão se importando porque ele se metamorfoseou. Então a gente pode pegar um exemplo aqui de um cara que é um mega empresário bem sucedido, um CEO, um diretor de um banco. De repente ele decide largar tudo e as pessoas não entendem. E ele começa a querer viver da arte, de vender sua arte na praia. O cara deu sabe, um grande um grande foda-se para o sistema. E a grande gama de pessoas que o cercam vão se repelir, porque se assustam, porque estão tão mecanizadas e submetidas a um sistema enrijecido, a um sistema homogeneizante, né?
Às vezes você tem um talento que você não buscou segui-lo porque você tem que se submeter para poder existir, para poder pagar suas contas. Ou você nem tentou porque as pessoas já falam, não, se você for fazer ciências sociais, você tá maluco, você vai passar fome. Ah não, você vai viver da sua arte, você vai viver de pintar quadros. Você tem miolo fora, né, parafuso solto, vai passar fome? Não, você tem que saiu da escola, saiu da faculdade, você tem que buscar um emprego de 40 horas semanais, ou 44, né? Se tiver a sorte de ter o seu final de semana livre, mas a maioria das pessoas agora é a escala 6x1, né? Aquela escala de 12,36. Então, sufocante, a pessoa é um escravo, é escravidão contemporânea, tá? Ah, mas ele é remunerado. Meu irmão, aluguel, conta de água, luz, internet, tem que comprar alguma roupa, tem que os alimentos, tem um transporte, o cara, né, tem que comprar uma Dolly, um Guaraná. Meu irmão, não dá. Ainda mais se tem família, se tem filhos. Aí você vai falar, pô, é um tipo é um sistema de controle de escravidão. Aí o cara chega aos 40, 45 anos, 50 anos, adoece, não mais não mais é útil para a sociedade e é descartado. É descartado. Quantas metamorfoses a gente vê todos os dias? Ou o cara chegou numa certa idade, 50 anos, é porque o cara tá próximo da como que é? Tá próximo da aposentadoria, ou porque o cara começou em um ano, apresentou 3 atestados, como se o cara não pudesse ficar doente. Então esses 3 atestados é como se fosse a metamorfose, o cara se metamorfoseou, assusta as outras pessoas que estão inebriadas por esse sistema, e esse cara é mandado embora porque, o cara tá velho, já tá, enfim, antiquado, né, como se, como se ter um pouco mais de idade fosse uma doença, né, e como se uma doença fosse algo, um demérito. Todos nós somos humanos e somos passíveis de ficarmos doentes, de padecermos pelas mesmas dores que o outrem passa, né? E a grande maioria das pessoas esquecem isso. Mas enfim, o cara apresentou 3 atestados, ele se metamorfoseou, né? Porque as pessoas começam a julgar, falar, não, o cara que é uma das preocupações aqui do livro, né? O do Gregor Samsa, que ele já, antes de chamar um médico para poder... Ele já cogita, o meu chefe mandar um médico aqui e vai me julgar, porque vai falar que é porque eu tô vagabundiano, porque na realidade ninguém fica doente, né? Se entrega um atestado é porque tá querendo fugir do trabalho. E quantas vezes você de fato ficou doente? Já aconteceu comigo, já deve ter acontecido contigo. Quantas vezes você ficou doente de fato, pegou o atestado, apresentou na empresa e todo mundo, lá o cara tirou férias, né? E aí, comprou o atestado onde? Né? Com aquelas 1000 desconfianças. Você padecendo lá na cama, ninguém perguntou. Você ficou doente, ninguém mandou mensagem para poder perguntar se você tá bem, se você tá mal, se você precisa de algum auxílio, porque depende da doença, às vezes o cara não consegue nem sair de casa, né? Pegar alguma doença que o incapacite. Mas só retornar, depois de ficar bom, retornou, é aquela coisa, né? Todo mundo com aquela risadinha, né? Com aquele deboche, né? Por quê? Você deixa de ser útil. Você se metamorfoseou, você saiu daquela massa homogeneizante, daquela massa de expectativas. Você saiu 1 milímetro da massa de expectativas, você deixou de ser submisso ao sistema de alguma forma, você não é mais útil para essa sociedade, você é descartado, você é descartável. Você se metamorfoseou de alguma forma,
Você deixou de dar o bom dia lá pro sujeito por N razões. Você compra gratuitamente, sem ter essa vontade, guerras homéricas, por uma metamorfose simples, por um ímpeto de liberdade, que as pessoas não estão acostumadas com a liberdade alheia, né? E aí você passa a ser um inimigo, você passa a ser um inimigo do Estado, inimigo da sociedade, um inimigo dos que o cercam, porque você não está correspondendo às expectativas esperadas, padronizadas, homogeneizadas, massificadas, né? As convenções sociais. Então, você nasceu, você tem que seguir determinadas regras, você tem que trabalhar muito para ganhar pouco, adoecer, ser chutado, ser esmagado, ser esmigalhado, ser esgarçado, entende? Se você ficar doente, você não tem que reclamar, você não tem que pedir ajuda, você não tem que ir buscar auxílio. Tudo custa, respirar custa, né? Tudo é custoso. E aqui no Brasil, os mecanismos de controle estão em todas as partes. É no trabalho, num sistema financeiro com as piores taxas do mundo, né? Cartão de crédito com quase 400% ao ano, né? É uma coisa assim absurda. Então, o sujeito não tem mais liberdade. Se ele quer comprar uma casa, se ele quer sabe, ter um pouco de autonomia de criação, de coisa do tipo, de lazer, ele já se submete de forma automática a um sistema que o controla, porque se você não corresponder às expectativas, você perde isso, perde aquilo, você passa por tempestades, enfim, e é isso. Mas se você sobreviveu a esses 32 minutos, e isso aqui é apenas um vestíbulo, né? Porque eu gosto de falar, não sei se eu falei no início do vídeo, que assistir um vídeo aqui no YouTube, um Reels, enfim, um Shorts, isso ou aquilo, nada disso substitui a leitura da obra aqui. Como eu disse, eu gosto muito de literatura russa, e vamos pegar o exemplo de você basicamente estar saindo lá da sua charrete, eu esqueci o termo de charrete no russo lá, você está saindo da sua charrete, tá nevando, aquela nevasca abrupta lá em São Petersburgo, né? Tô ambientando aqui, para dar um exemplo do que é você assistir um vídeo e ler a obra original. Você saiu lá, você pagou os poucos copex pro mujik, né? Estamos no século XIX ainda, na época da servidão. Pagou os poucos copex lá pro mujik, pôs o seu chapéu, saiu correndo para poder adentrar o vestíbulo da casa. Aí lá, que está um pouco mais aquecido do que fora, que cai a nevasca, você arfa o ar quente, né? Expele aquele ar frio que estava dentro de si, tira o chapéu, tira o sobretudo, as luvas, e aí naquele interim que você retira esses itens e esses acessórios, né, para a nevasca, você toma consciência de si e adentra a residência onde os viventes, né, os tipos humanos, lhe esperam. Então, esse vídeo é o vestíbulo, é esse vestíbulo, né? E a obra em si é a residência. Então, uma coisa não substitui a outra. É você ter contato com um vídeo como esse, não vai substituir você ter contato com a obra original, porque só a obra original lhe proporciona experiências que nenhum vídeo aqui no YouTube vai lhe proporcionar, né? Então, se você está lendo isso aqui porque ele foi recomendado na escola ou alguém lhe recomendou a leitura, você viu que eu fui muito porcamente descritivo em relação ao conteúdo do livro. Eu divaguei mais em relação ao que nós vivenciamos e os paralelos que a gente pode fazer em relação a esse livro e a obra de Kafka. Então, leia a Metamorfose. Se você não pode ter
não tem condições de comprar essa lindíssima edição, não se apegue à materialidade do livro, busque um EPUB, lê no celular, que é importante você ter contato com a obra publicada lá por Franz Kafka, vertida no alemão, lá no início do século XX, que agora nós temos a oportunidade de ter contato já traduzida ao idioma, ao nosso idioma. Tá, 10% de bateria, então tem que terminar o vídeo logo. Ao nosso idioma português, né? Então temos esse privilégio, e é uma obra, repito, extremamente contemporânea, atual, importante, que todos tenham contato com Kafka, tá? Infelizmente poucos o terão, e eu fico triste por isso, porque é uma obra magnânima, tá? E que nos faz entender um pouco de como que a nossa sociedade está submetida a um jogo de controle, né? Enfim, ler é importante, tá bom? Então, vamos, se você gostou desse vídeo, quase 40 minutos só para poder tratar sobre a metamorfose, e não tenho boa experiência com isso, como eu disse, é como se eu fosse uma pedra muito bruta sendo lapidada, então cada vídeo eu vou me descobrindo, e eu vou, né, tendo contato com novas habilidades que eu vou desenvolvendo. Mas eu acho que o importante é esse diálogo. Se você assistiu, de fato, deixa um comentário aqui para eu ver que alguém está assistindo, que está produzindo algum resultado, né? Se você gosta de literatura, vamos conversar a respeito, vamos tratar sobre. Eu acho que é importante, num país que pouco se lê, né? É um ato até, digamos, revolucionário, né? Você dedicar um tempo do seu dia à leitura, tá? Eu não quero dizer que você ou eu somos mais importantes porque lemos literatura, não. Mas só de você ter contato com esse tipo de arte, isso lhe proporciona habilidades para a vida. Não só o ato de ler, que é extremamente importante para a nossa cognição, para a nossa memória, para o nosso raciocínio, né? A nossa desenvoltura social, mas também porque ter contato com uma obra dessa metamorfoseia o indivíduo de uma forma irreversível, né? Então é isso. Então vamos conversando aí, que agora definitivamente é um projeto que eu não vou abandonar, tá bom? Então eu vou levar, né, de cabo a rabo, né? É como se fosse uma leitura que eu não vou desistir dessa leitura, que eu não vou abandoná-la, né? É uma leitura que eu vou até o final, vou continuar com esse projeto, e pelo menos um vídeo por semana, tá bom? Então, vai ter um outro vídeo sobre a metamorfose aqui de Kafka, assim como também com Tempos Difíceis de Charles Dickens. Pode ser que eu faça mais do que um vídeo, pode ser que quando eu chegar ao meio da obra de Charles Dickens, Tempos Difíceis, Hard Times, eu venha a fazer uma breve consideração, uma breve consideração sobre a obra, e ao final da obra, de fato, eu faço um vídeo mais longo a respeito, tá bom? Mas é isso. Abraços e boa leitura.